Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Espero que estejam bem, pois agora nós adentraremos em um conteúdo muito interessante: linguagem e pensamento. Ambos estão presentes em nosso cotidiano. Quando buscamos expressar uma ideia ou pensamento, utilizamos a linguagem, através da língua, de expressões artísticas, como a música e o teatro, e também através de práticas esportivas, como a ginástica artística e o nado sincronizado, por exemplo. Então, galera, bora aprender, pois já dizia Charles Sanders, toda evolução procede do vago ao definido. Então, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a linguagem. O que é? Linguagem é qualquer forma de expressão, seja música, arte, qualquer coisa. A origem dela não tem como se saber exatamente, porque se você pegar na linha do tempo, não tem como você ir em um exato momento e falar a partir daqui começou a existir, porque não tem como saber exatamente. Mas, só para vocês terem uma referência, que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, na Roma Antiga eles já usavam a linguagem, por exemplo, na palavra linguário, ou seja, era uma taxa que era cobrada às pessoas que falavam muito. Logo, desde aquela época, a palavra língua já tinha esse sentido do ato de comunicar e de falar com as pessoas, por exemplo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença de língua e linguagem. Linguagem, como eu já havia dito, é qualquer forma de expressão. E língua é um conjunto de elementos criado pelo ser humano e que é comum a um determinado grupo, como, por exemplo, Libras. Libras foi criado pelo ser humano e é comum aos praticantes de Libras. E agora, por último, mas não menos importante, vou falar sobre a diferença da linguagem humana e a dos animais. A linguagem humana, a gente utiliza ela não apenas para expor nossas necessidades naturais, mas a gente usa ela para tudo, tipo, falar sobre as coisas do mundo, para criar coisas, para tudo. E também, para a gente criar novas palavras, a gente entra em um consenso para definir o significado dessas palavras. Já os animais, a maioria das vezes eles utilizam apenas para expressar suas necessidades naturais. E assim torna a nossa linguagem muito mais complexa e difícil de ser estudada. Toda linguagem é um sistema de signos. Signo basicamente é um elemento que, por meio de um ou mais sentidos humanos, podemos remeter a um significado. Há 3 tipos de signos. O primeiro deles é o ícone. O ícone apresenta uma forte semelhança e relação com o significado real, como por exemplo o desenho de uma casa, que logo remetemos a uma casa real. Além do ícone, há também o índice. Para que haja um índice é necessário a causa e efeito, como por exemplo a fumaça. Quando vemos uma fumaça, logo remetemos ao fogo, pois para que haja aquela fumaça é necessário que um fogo a cause. Então, a fumaça é um signo indicial do fogo. Além do ícone e do índice, há também um símbolo. Para que haja o símbolo é necessário uma convenção, como por exemplo as palavras. Para que você leia uma palavra e logo remeta a um determinado significado, é necessário que haja uma convenção. Além das palavras, há também outros símbolos, como por exemplo a cruz, que simboliza o cristianismo, ou então a cor preta, que na cultura ocidental geralmente simboliza o luto. Apesar disso, há símbolos que apresentam mais de um significado, como por exemplo a palavra manga, que dependendo pode representar tanto a fruta quanto a parte da camisa. Para diferirmos os significados e entendermos qual significado está se referindo, é necessário o contexto. Por exemplo, se eu falo que estou com fome e quero comer uma manga, logo fica óbvio que eu estou me referindo à fruta. A situação social também ajuda muito em descobrirmos a qual significado o indivíduo está se referindo. Por exemplo, se você está perto de um pé de manga e fala que quer uma manga, logo fica óbvio também que você está se referindo à fruta. As variantes dialetais são dialetos que se diferem um pouco da norma padrão, mas nem por isso significa que elas estão erradas. Elas podem ocorrer
por causa de questões geográficas, sociais, idades, econômicas, entre outras. A linguagem é de extrema importância para o indivíduo, pois por meio dela, ela facilita muito, né, o processo de socialização e também com que o indivíduo troque ideias e conhecimentos uns com os outros. Então, ela se mostra de extrema importância para os indivíduos e para os processos de socialização. A linguagem pode ser definida como sendo um sistema de comunicação. Para facilitar essa comunicação, nomeamos as coisas ao nosso redor. O nome ele simboliza os objetos do mundo natural no nosso pensamento. A fim de estabelecer essa comunicação com os demais, expressar nossas emoções e nossas ideias, utilizamos os diversos tipos de linguagem. Quando crianças, aprendemos a falar porque queremos coisas. Na necessidade de pedir o que queremos, vamos aprendendo a usar a linguagem verbal. Também aprendemos a usar essa linguagem para descrever o mundo à nossa volta. Isso acontece tanto com coisas físicas como mesa, bola, carrinho, e também com conceitos e significados mais abstratos. Essa linguagem é desenvolvida por imitação. Ouvimos as pessoas dizerem, assimilamos e passamos a usá-la também. As pessoas que nos ensinam a linguagem verbal também aprenderam a usá-la com outras pessoas, que também aprenderam a usá-la com outras pessoas. Podemos dizer então que ao mesmo tempo em que aprendemos a usar essa linguagem que nos é passada, inevitavelmente aprendemos a reproduzir os significados que ela carrega. É dessa maneira que perpetuamos e engessamos algum desses conceitos, como por exemplo os estereótipos. A linguagem verbal, contudo, não é a primeira que aprendemos desde o início da nossa vida e nem a última que temos para dar significado às coisas e ao mundo. Tomando o exemplo da infância, antes mesmo da gente desenvolver a linguagem verbal, nós podemos nos comunicar por meio de gestos, por meio do choro, que são compreendidos pela pessoa receptora. Esse recurso de comunicação se encaixa em outra grande vertente da linguagem, que é a não verbal. A linguagem não verbal, obviamente, é aquela onde a gente não faz uso de palavras. Por exemplo, as placas de trânsito, as artes plásticas, então é tudo aquilo que faz uso de signos não verbais. E também temos a linguagem mista, que é o resultado do uso desses dois tipos de linguagem que eu citei anteriormente.
O que é o pensamento? O pensamento é usado no nosso dia a dia a partir de ideias e metas. Ela é fundamental para a linguagem. A potência do pensamento pode estar relacionado na perspectiva da obra ou pode ser nas nossas ideias mesmo, entendeu? A linguagem ajuda o pensamento a se tornar cada vez mais concreto. O Nicolas já falou sobre o que é a linguagem, já não preciso falar o que é a linguagem. Ele já falou o que é, mas é basicamente isso. A linguagem ajuda o pensamento a se fazer cada vez mais concreto, mais real, mais lógico. Os filósofos usam o pensamento concreto para a ciência, para refletir sobre o mundo. Do mesmo modo que existe diferentes tipos de linguagem, existem também diferentes tipos de pensamento. Existem dois tipos de pensamento: o pensamento abstrato e o pensamento concreto. O pensamento concreto é que se forma a partir da percepção sensível. Existe e é real. O exemplo disso é uma imagem do tornado aí no lado direito, onde vocês estão vendo, que só de pensar a gente já consegue imaginar que é real. Já o pensamento abstrato é a partir de ideias irreais. A gente fica imaginando, mas só que não existe. O exemplo disso é esse tornado aí no lado esquerdo, com tubarões. Isso não existe, é só na nossa imaginação mesmo, é imediato. Sabemos que a filosofia é um trabalho com longas reflexões, e para que essas reflexões estejam organizadas, é preciso que muitos elementos sejam sintetizados em palavras, para que o pensamento se torne organizado e seja possível a compreensão. Um pensamento só pode ser observado, trabalhado ou criado se for transmitido através da linguagem. A linguagem tem uma importância muito grande na formação das ideias. Após todas as informações que foram transmitidas acerca da linguagem e do pensamento, podemos defini-los como vitais para o processo de comunicação. Sem esses dois mecanismos, nenhuma civilização conseguiria desenvolver-se. Além disso, a linguagem nos permite ir para além do mundo sensível, material. Através dela, conseguimos ir em direção ao mundo da reflexão, das ideias, desenvolvendo o nosso próprio pensamento crítico acerca da nossa realidade.